Paulo está chocado aqui, escrevendo aos Gálatas. E Pedro, o apóstolo, que andou com Jesus, que esteve, que foi protagonista de muitas cenas e situações que os evangelhos nos apresentam, estava aqui, junto com Paulo. E Barnabé, que é dentre os que testemunharam a fé, uma das testemunhas mais valiosas e contemporâneas, testemunha da ressurreição com os demais apóstolos de Jesus, e alguns historiadores antigos suspeitavam que ele também era primo de Paulo. Tinha essa relação familiar, cultural e de DNA entre eles. Então, esses dois estão aqui. De repente, Paulo vê a mudança de atitude deles. Antes de virem as pessoas lá do centro do Vaticano de Jerusalém, cujo apóstolo com primazia não era Pedro, era Tiago, irmão de Jesus, e os demais se assentavam ali à volta durante os primeiros anos, não fazendo o que Jesus mandara, que era ir. No entanto, essa sede, que Jesus não estabeleceu nenhuma, mas disse que a sede era o mundo inteiro, em relação a este lugar, o que você encontra é Paulo sem nenhum interesse em fazer parte daquilo. Ele não ofendia, mas ele também deixa claro que ele não se sentia na obrigação de entrar naquele estado de culto à paralisia do testemunho. E aí, Pedro, que andava por lá e saía, fazia algumas pequenas viagens, mas estava sempre tendo como referência aquele lugar, estava presente. E Barnabé era companheiro de Paulo, de viagens. Antes de chegarem alguns desse centro religioso, rapidamente corrompido do que deveria ser evangelho vivo e foi virando religião em poucos anos. Vêm alguns, e antes de eles chegarem, Pedro e Barnabé estavam alegres, comendo, bebendo, se alegrando, rindo, cultuando, cheios de amor, sem nenhuma amarra, sem preocupação, sem juízo. Era assim, graça na vivência deles com eles próprios e entre si. Aí chegam esses caras da religião cristã de Jerusalém, esse pessoal da sede, disso que Jesus não instituiu, mas que os homens, com uma rapidez brutal, vão instituindo e transformando em paralisia. Vão transformando geografia em dogma e dogma em geografia. Aí surge o sagrado. E aí surgem as personas, as autoridades e as ilusões de que todas aquelas camadas e construções têm a ver com Deus, quando tem a ver apenas com o nosso ego, com nossas projeções. Isso se institui com uma rapidez brutal. E aí Paulo vê que o próprio Pedro e Barnabé, que estavam felizes quando chegaram esses presbíteros, líderes de Jerusalém, eles mudaram de atitude, aí já não comiam, já não bebiam, ficaram sérios, cheios de policiamento, fingindo que nunca tinham tido liberdade
com os outros amigos e irmãos na fé, naquela comunidade, mudaram de postura, como é costume a gente ver acontecer com os profissionais da religião e da média. E aí, Paulo não aguentou, se diz aqui, que ele se levantou no meio deles todos e começa a dizer: escuta, o que é isso? Pedro, o que é isso, Barnabé? E vocês aqui? O que é que está acontecendo com vocês? E ele prega a Jesus, diz o verso 11 do capítulo 2, a Cefas, que é Pedro. É Pedro, em aramaico. Ele prega a esse que é Cefas, é pedra ou fragmentos de pedra. E diz que ele veio a Antioquia e Paulo diz: resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago em Jerusalém, comia com os pagãos, com os gentios. Quando, porém, chegaram, ele se afastou e, por fim, veio a se distanciar, temendo ser julgado pelo povo da lei, que não tinha entendido que o fim da lei é Cristo, é a cruz. Está pago, está consumado. Eram judeus que queriam ser cristãos sem largar o peso da lei, porque o fim da lei é Cristo. Continuar com a lei depois de Cristo é necrofilia, é fazer amor com mortos, é paixão de cemitério. É isso que está dito aqui. E é o que Paulo diz a Pedro, a Barnabé, na presença de todos. E aí olha para os Gálatas e diz a eles: vocês são insensatos. Ele inicia com uma afirmação: ó insensatos. E aí ele faz 5 perguntas, que são perguntas que Paulo reputa que tanto Pedro quanto Barnabé, como também os pagãos que tinham se convertido ao evangelho na Galácia, que tinham que saber que se tornar cristão não era seguir doutrinas e ensinos das religiões, das denominações do judaísmo. Nem era culto a Israel como nação e como povo. E que eles estavam livres para serem de Jesus com a cor que tivessem, como tivessem crido e ouvido, que eles estavam livres do peso e do juízo sexista que caía sobre cada um deles em cada local ou cultura do planeta, porque era tudo extremamente semelhante, que eles estavam livres de terem que seguir o curso deste mundo, os ditados deste mundo, a ditadura deste mundo, que eles tinham a liberdade para virar contra o fluxo e andar na contracultura contemporânea que leva de vaidade em vaidade, de loucura em loucura, a uma existência vazia, sem significado, sem explicação, sem sentido, sem razão de ser. E você está livre para dizer chega, está livre para não precisar ser um teleguiado do príncipe deste mundo, do dominador deste mundo tenebroso, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do ódio, da desobediência, da iniquidade, da injustiça, do desamor, livres disso, para andar noutra direção, outra vida,
É assim que o Evangelho propõe. E aí, de repente, Paulo vê que o que ele se esforçou para ensinar, para propor, para repetir, para dizer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, era trocado até por Pedro, até por Barnabé, quanto mais pelos Gálatas, que achavam que havia uma magia em Jerusalém, como a maioria dos crentes acham que há. Eu já levei milhares de pessoas a Israel e a Jerusalém. Desde a década de 70, milhares. E a grande maioria teve que aprender durante a viagem que aquele não era um lugar mágico. Porque eu já vi gente chegar lá beijando o chão, chupando folha de oliveira, agarrando o toquinho, mastigando pedra santa. Ai, Jesus, aqui é o lugar. Imagina, hoje é assim. E há agências de viagens que se mantêm explorando justamente Jerusalém como magia. Quem vem comigo não vem por uma viagem mágica, vem por uma viagem histórica, lúcida, arqueológica, de ensino, de compreensão do tamanho das coisas, de como tudo era. Enfim, mas não é o caso aqui. Só estou dizendo isso para ilustrar que se hoje existe essa magia toda, imagine, quando um crente lá da Galácia, de qualquer outro lugar, da Ásia Menor, ou de qualquer outro lugar do mundo, então, que sabia que aquela mensagem eclodia da morte e da ressurreição de Jesus em Jerusalém, e que o Espírito Santo tinha se derramado pela primeira vez sobre aqueles que eram discípulos de Jesus do Pentecoste em Jerusalém. Então, essas ideias vão ficando imensas. E parece que Deus habita aquele lugar como os demais deuses dos povos são. O Deus da religião, logo, logo, passa a ter uma capital, passa a ter um DC, um Washington DC, um Vaticano, uma Meca, uma Jerusalém, uma Alasca, ou qualquer que seja o centro de culto, de sagrado, lugar de poder, do deserto, qualquer que seja ele, do Mojave, aonde haja pedras hipermagnetizadas, é um lugar. É assim que se vê. Aí Paulo, de repente, olha e vê o próprio Pedro com Barnabé caindo num reducionismo de alimentarem no coração dos irmãos da Galácia aquela ideia estranha de que a relação com eles não era absolutamente franca, nem sincera, e que a referência vinha toda de Jerusalém até para Barnabé e Pedro. E Paulo diz isso é uma subversão da liberdade em Cristo, do Evangelho. O Evangelho não são palavras, é vida, é modo de viver. E tem que carregar essa liberdade, porque ele vem dizer aqui no capítulo 5 adiante, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez em jugo de escravidão. A questão toda é essa, esse voltar atrás. Esse voltar atrás, que eu já vi milhares e milhares e milhares de vezes pessoas voltando atrás, esquecendo do que já alcançaram e andando no outro caminho, de marcha ré,